Vivemos em uma época marcada pela inflação das promessas. Promessas que se apresentam como discursos de salvação cotidiana. Felicidade, equilíbrio, realização emocional, sucesso afetivo. Promete-se hoje não apenas uma vida melhor, mas uma vida plenamente administrável, previsível e otimizada. O sofrimento psíquico, nesse contexto, deixa de ser reconhecido como uma experiência humana legítima e passa a ser tratado como um erro de funcionamento, uma falha individual que deve ser rapidamente corrigida. Tristeza, angústia, vazio, conflito e dúvida são enquadrados como sinais de incompetência subjetiva ou de má gestão emocional. É nesse cenário que a autoajuda se consolida como um dos discursos mais disseminados da contemporaneidade. Ela oferece respostas prontas para questões complexas, propondo soluções universais para conflitos singulares. Mude sua mentalidade, controle suas emoções, seja sua melhor versão. Esses imperativos não operam apenas como sugestões, funcionam como exigências morais. O sujeito não é apenas convidado a melhorar, mas responsabilizado por não conseguir fazê-lo. Quando o sofrimento persiste, a culpa recai sobre ele mesmo. Não pensou positivo o suficiente, não se esforçou o bastante, não aplicou corretamente o método. A psicanálise, desde sua fundação, surge em um ponto radicalmente distinto e, muitas vezes, em franca oposição a esse discurso. Ela não se organiza a partir da promessa de felicidade, não trabalha com ideais de plenitude e não se orienta pela eliminação do conflito psíquico. Ao contrário, a psicanálise parte do reconhecimento de que o conflito é constitutivo da subjetividade, enquanto a autoajuda busca adaptar o sujeito a modelos previamente definidos de bem-estar e sucesso. A psicanálise sustenta a singularidade do sofrimento e a impossibilidade de soluções universais. Ela não oferece atalhos, não prescreve modos corretos de viver e não se propõe a normalizar a experiência humana. Por isso, a psicanálise ocupa um lugar de incômodo. Ela frustra a expectativa de respostas rápidas, resiste à lógica da eficiência emocional e se recusa a transformar o sujeito em objeto de técnicas de otimização. Seu gesto fundamental não é corrigir, mas escutar. Não é orientar, mas sustentar a pergunta. Não é adaptar, mas permitir que o sujeito se confronte com aquilo que nele não se resolve facilmente. É a partir desse ponto que se torna necessário afirmar algo que, embora simples em sua formulação, é profundamente perturbador para a cultura contemporânea. Psicanálise não é autoajuda. E não é por falha, não é por atraso, não é por resistência ao progresso, é por ética. Uma ética que se recusa a apagar a falta, a domesticar o desejo e a transformar o sofrimento em mero desvio técnico. Uma ética que sustenta que nem tudo deve ser curado, corrigido ou otimizado, porque nem tudo é erro. Algumas experiências são simplesmente humanas. Autoajuda, a lógica da adaptação e do ideal. A autoajuda opera a partir de uma lógica simples, porém extremamente poderosa. A ideia de que existe um modo correto de viver e que esse modo pode ser aprendido, reproduzido e aplicado por qualquer sujeito, desde que ele se esforce o suficiente. Trata-se de uma lógica normativa, ainda que frequentemente disfarçada sob a aparência de liberdade individual e autonomia. Nesta perspectiva, pressupõe-se que exista um ideal de funcionamento psíquico, um sujeito emocionalmente estável, produtivo, motivado, resiliente, confiante e permanentemente orientado ao sucesso. Esse ideal não se apresenta como imposição explícita,
mas como promessa sedutora. O sujeito é convidado a tornar-se aquilo que devia ser, e ao mesmo tempo responsabilizado por não alcançar esse modelo. O sofrimento psíquico, nesse enquadramento, deixa de ser compreendido como parte constitutiva da experiência humana e passa a ser interpretado como resultado de um desvio. Sofrer seria sinal de que algo saiu do lugar, uma crença inadequada, uma emoção mal gerida, um pensamento negativo não corrigido a tempo. O mal-estar, portanto, não é interrogado, ele é imediatamente patologizado ou moralizado. Essa lógica está longe de ser inédita. Ela se articula diretamente com aquilo que Michel Foucault descreveu como tecnologias de normalização, conjuntos de práticas discursivas que ensinam os sujeitos a se governarem a si mesmos conforme padrões socialmente desejáveis, sem a necessidade de coerção externa explícita. O poder, nesse caso, não opera pela proibição, mas pela internalização de normas. A autoajuda é uma dessas tecnologias. Ela não impõe regras de forma autoritária. Ao contrário, ela seduz. Ela promete autonomia, mas produz conformidade. Promete singularidade, mas entrega modelos padronizados de existência, ao ensinar o sujeito a trabalhar em si mesmo. Ela o convida, na verdade, a se alinhar a ideais previamente definidos de sucesso, felicidade e equilíbrio emocional. Nesse discurso, o sintoma não tem estatuto de mensagem ou de formação do inconsciente. Ele é tratado como um erro de funcionamento, algo que deve ser rapidamente corrigido. O conflito interno não é visto como motor de elaboração psíquica, mas como um obstáculo à eficiência pessoal. A angústia, por sua vez, é considerada intolerável, um sinal de fracasso que precisa ser eliminado o mais rápido possível. Não há nesse modelo espaço para a dúvida, para a ambivalência ou para a contradição. Tudo aquilo que escapa ao ideal é vivido como inadequação. O sujeito é constantemente convocado a se adaptar-se às exigências do mercado, às expectativas sociais, aos imperativos de desempenho e positividade. A pergunta não é o que isso diz de mim, mas como faço isso parar. É justamente nesse ponto que a distância entre autoajuda e psicanálise se torna radical. Enquanto a autoajuda busca ajustar o sujeito ao ideal, a psicanálise questiona o próprio ideal. Enquanto a autoajuda pretende eliminar o mal-estar, a psicanálise se pergunta por que ele insiste. Enquanto uma oferece respostas prontas, a outra sustenta o espaço da pergunta. A convocação à adaptação não é neutra. Ela produz efeitos clínicos e subjetivos importantes: culpabilização, silenciamento do desejo, intensificação do sofrimento e, paradoxalmente, uma sensação permanente de insuficiência. O sujeito nunca é suficiente, nunca está pronto, nunca alcança plenamente a versão prometida de si mesmo. Assim, mais do que um conjunto de técnicas, a autoajuda deve ser compreendida como um discurso normativo que redefine o sofrimento não como experiência, mas como falha. E é precisamente contra essa lógica que a psicanálise se posiciona, não por recusa ao cuidado, mas por compromisso ético com a singularidade do sujeito. Freud, o mal-estar é estrutural. Sigmund Freud desmonta de forma decisiva a lógica adaptativa e idealizante muito antes de a autoajuda se tornar um fenômeno de massa. Já no início do século XX, ele introduz uma ruptura fundamental
ao afirmar que o sofrimento não é um acidente da vida psíquica, mas uma de suas condições de possibilidade. Em O Mal-Estar na Civilização, de 1929, Freud é contundente ao demonstrar que não existe conciliação plena entre os desejos do sujeito e as exigências da vida em sociedade. A civilização, ao mesmo tempo em que protege, impõe renúncias. Essas renúncias não são contingenciais, são estruturais. É precisamente desse desencontro entre pulsão e cultura que emerge o mal-estar. Quando Freud afirma que o sofrimento é parte constitutiva da condição humana, ele não está fazendo uma constatação pessimista, mas estabelecendo um fundamento clínico e ético. Não há estado de harmonia definitiva entre o sujeito e o mundo, entre o desejo e a lei, entre o corpo pulsional e as exigências simbólicas. O conflito, portanto, não é um desvio a ser corrigido, mas um dado estrutural da subjetividade. Essa concepção rompe radicalmente com qualquer discurso que prometa felicidade contínua ou equilíbrio emocional permanente. Para Freud, a ideia de uma vida sem conflito não apenas é ilusória, como também perigosa, pois tende a recalcar aquilo que insiste em retornar sob a forma de sintoma, angústia ou sofrimento psíquico. É nesse ponto que se compreende a especificidade da psicanálise. Ela não nasce para ensinar o sujeito a ser feliz, nem para oferecer técnicas de ajustamento à realidade. Seu campo de intervenção não é o da normalização, mas o da escuta. A psicanálise se ocupa daquilo que não se encaixa, daquilo que retorna justamente onde as promessas falham e os ideais se mostram insuficientes. O sintoma para Freud não é um erro de funcionamento. Ele é uma formação do inconsciente, uma solução singular, ainda que sofrida, para um conflito que não encontrou outra via de simbolização. Eliminá-lo sem escutá-lo é perder a oportunidade de compreender o que ele vem dizer sobre a história, o desejo e a economia psíquica do sujeito. Por isso, Freud é claro ao afirmar que não existe técnica psicanalítica destinada a eliminar a falta. A falta não é um déficit a ser preenchido, mas uma condição estrutural da vida psíquica. Toda tentativa de suprimi-la resulta, inevitavelmente, em novas formas de sofrimento. A psicanálise, ao contrário dos discursos terapêuticos voltados à adaptação, sustenta que não há promessa possível capaz de apagar o mal-estar. O trabalho analítico não consiste em oferecer soluções prontas, mas em permitir que o sujeito possa se posicionar de outra forma diante do que lhe falta, do que lhe escapa e do que insiste em retornar. Freud inaugura, assim, uma ética clínica que se opõe frontalmente às promessas de felicidade total. Ele não promove a supressão do sofrimento, mas a possibilidade de transformá-lo por meio da palavra, da elaboração e da responsabilização subjetiva. E é justamente essa recusa em prometer o impossível que diferencia a psicanálise de qualquer forma de autoajuda. Lacan, a falta não é um defeito. Jacques Lacan radicaliza a posição freudiana ao retirar definitivamente a falta do campo do déficit, ou da insuficiência psicológica. Em sua releitura estrutural de Freud, a falta deixa de ser algo a ser reparado e passa a ocupar o lugar de operador central da subjetividade. Quando Lacan afirma que o desejo é a falta a ser, ele aponta para um deslocamento decisivo. O desejo não emerge daquilo que se possui ou se alcança, mas precisamente daquilo que falta.
daquilo que não pode ser plenamente simbolizado ou satisfeito. O desejo não visa a completude. Ele existe porque a completude é impossível. Essa formulação rompe de maneira definitiva com qualquer discurso terapêutico que promete plenitude, equilíbrio permanente ou realização total. Toda promessa de completude supõe implicitamente que a falta seja um erro de percurso, algo contingente que pode ser eliminado por meio de técnicas, métodos ou mudanças de atitude. Para Lacan, essa suposição é enganosa. Qualquer discurso que prometa apagar a falta opera, inevitavelmente, como uma forma de engano subjetivo. Ele oferece ao sujeito a ilusão de que existe um estado final de satisfação possível, desde que se encontre o caminho correto. O efeito dessa promessa não é a pacificação do sujeito, mas o reforço de sua divisão, pois aquilo que é estrutural retorna sob novas formas de sofrimento. A autoajuda se insere exatamente nesse ponto. Ela tenta tampar a falta por meio de ideais de desempenho, felicidade e autossuficiência. Propõe que o sujeito se complete, seja melhor, mais confiante, mais produtivo, mais equilibrado. O mal-estar nesse discurso é sinal de fracasso pessoal diante desse ideal. A psicanálise, ao contrário, sustenta a existência da falta. Ela não tenta suprimi-la nem preenchê-la com novos objetos ou promessas. Seu trabalho consiste em permitir que o sujeito reconheça sua própria divisão e possa se responsabilizar por ela, sem a ilusão de uma síntese final. É por isso que Lacan afirma de forma precisa que a psicanálise não é uma terapêutica do bem-estar. Ela não se orienta por ideais de felicidade ou adaptação. Seu horizonte não é o conforto psíquico, mas a verdade do desejo, uma verdade sempre parcial, nunca totalizável. O percurso analítico não conduz o sujeito a um ideal de funcionamento psíquico, mas o confronta com aquilo que nele não se resolve, com um ponto de impossibilidade que estrutura sua experiência. Esse confronto não é moralizante nem normativo, ele é ético. Trata-se de sustentar a divisão subjetiva sem recorrer a soluções imaginárias que prometem apagar o conflito. Na clínica, isso se traduz em uma posição fundamental. O analista não oferece completude, não ocupa o lugar de quem sabe como o sujeito deve viver. Ao contrário, ele opera a partir da falta, permitindo que o sujeito encontre, a seu modo, uma relação menos alienada com seu desejo. Assim, ao radicalizar Freud, Lacan não torna a psicanálise mais dura ou pessimista, mas mais honesta em relação à condição humana. Ao recusar a promessa de bem-estar, a psicanálise preserva aquilo que há de mais singular no sujeito, sua maneira própria de lidar com a falta, com o desejo e com o impossível. Psicanálise e ética: não orientar, não normalizar. Diferentemente das abordagens terapêuticas orientadas pela adaptação, pela correção de condutas ou pela produção de bem-estar, a psicanálise não se organiza em torno do conselho. Ela não diz ao sujeito o que deve fazer, não oferece diretrizes de vida e não prescreve modos corretos de existir. Essa recusa não é uma limitação técnica, mas uma escolha ética. Na psicanálise, orientar o sujeito significaria ocupar o lugar daquele que sabe, saber sobre o bem, sobre o correto, sobre o caminho a ser seguido. Esse lugar, no entanto, é incompatível com a ética analítica. Ao assumir a posição de quem orienta, o analista deixa de escutar o sujeito para substituí-lo por um ideal, ainda que travestido de cuidado. Como afirma François Dolto,
O analista não é aquele que sabe sobre a vida do analisando, mas aquele que sustenta o espaço onde o sujeito pode dizer. Essa formulação desloca radicalmente a função do analista. Ele não é guia, não é mestre e não é modelo. Sua função é sustentar uma escuta que permita ao sujeito se ouvir, se implicar e se responsabilizar pelo que diz. Essa é uma diferença ética fundamental em relação à autoajuda. Enquanto a autoajuda se apresenta como um discurso de orientação, ensinando como pensar, sentir e agir, a psicanálise recusa qualquer pretensão normativa. Ela não trabalha com padrões de normalidade, nem com ideais de funcionamento psíquico saudável previamente definidos. Na clínica psicanalítica, normalizar o sujeito seria apagar justamente aquilo que o constitui como singular. O sintoma, a angústia e o conflito não são tratados como desvios a serem corrigidos, mas como formações que carregam uma verdade subjetiva. Ao invés de corrigir, a psicanálise interroga. Ao invés de ajustar, ela escuta. A autoajuda, por sua vez, responde antes mesmo que a pergunta seja formulada. Ela antecipa soluções, oferece explicações prontas, enquadra o sofrimento em categorias genéricas. O sujeito é rapidamente conduzido a uma resposta que não nasceu de sua própria experiência, mas de um modelo externo. A psicanálise sustenta a pergunta aberta. Ela não se apressa em responder porque sabe que a resposta só tem valor quando emerge do próprio sujeito. Sustentar a pergunta é, muitas vezes, mais angustiante do que oferecer uma solução, mas é justamente essa angústia que possibilita o trabalho psíquico. Do ponto de vista ético, a psicanálise se compromete não com a felicidade, mas com a responsabilidade subjetiva. Ela não promete alívio imediato nem garante resultados mensuráveis. O que ela oferece é um espaço onde o sujeito pode confrontar sua própria divisão sem ser reduzido a um ideal de normalidade ou eficiência emocional. Essa ética da não orientação e da não normalização coloca a psicanálise em posição de resistência frente aos discursos contemporâneos que transformam o sofrimento em falha e o sujeito em projeto de aperfeiçoamento contínuo. Ao sustentar a pergunta, a psicanálise preserva algo essencial, a possibilidade de que o sujeito não seja inteiramente capturado pelas promessas de adaptação. Pensamento contemporâneo crítica à positividade. O filósofo coreano Byung-Chul Han oferece uma das leituras mais precisas do mal-estar contemporâneo ao descrever nossa época como a sociedade do desempenho. Diferentemente das sociedades disciplinares analisadas por Michel Foucault, marcadas pela repressão e pela interdição, a sociedade atual não opera prioritariamente pelo não, mas pelo excesso de sim. Hoje, o sujeito não é mais coagido por uma autoridade externa que proíbe. Ele é convocado a se explorar em nome da liberdade, da felicidade e da produtividade. O imperativo não é mais você deve, mas você pode, e é justamente essa aparente liberdade que transforma o sujeito em empreendedor de si mesmo, responsável por otimizar todas as dimensões de sua existência. Segundo Byung-Chul Han, o sofrimento psíquico contemporâneo não decorre principalmente da repressão, mas da exigência constante de positividade. O sujeito deve estar motivado, engajado, resiliente, emocionalmente disponível e permanentemente orientado ao desempenho. Fracassar, cansar-se ou entristecer-se deixam de ser experiências humanas legítimas e passam a ser vividas como falhas pessoais.
Nesse contexto surgem os imperativos que atravessam o discurso da autoajuda e da cultura do coach. Seja feliz, seja pleno, seja melhor. Esses comandos não se apresentam como violência explícita, mas produzem efeitos profundamente violentos. Ao exigir positividade constante, eles impedem o sujeito de reconhecer seus limites, sua fadiga e sua própria negatividade. A consequência é um aumento significativo de quadros de esgotamento, ansiedade e depressão, sintomas típicos de uma sociedade que não tolera o não, o vazio e a interrupção. A psicanálise atua nesse cenário como uma forma de resistência a essa violência silenciosa. Ela não convoca o sujeito a ser melhor, mais forte ou mais feliz. Ao contrário, ela recoloca o limite, o fracasso e o impossível como dimensões constitutivas da existência humana. Onde o discurso contemporâneo exige desempenho, a psicanálise autoriza a falha. Onde se impõe a positividade, ela sustenta a falta. Ao reconhecer que nem tudo pode ser otimizado, controlado ou superado, a psicanálise oferece um contraponto ético fundamental. Ela não patologiza o cansaço, não moraliza o fracasso e não transforma o sofrimento em defeito. Em vez disso, ela escuta o que esses estados dizem sobre a posição subjetiva do sujeito diante das exigências do outro. Nesse sentido, a psicanálise não propõe uma saída pela adaptação, mas pela elaboração. Ela não promete libertar o sujeito do mal-estar, mas permitir que ele encontre uma forma menos violenta de lidar com as exigências que o atravessam. Ao sustentar o impossível, a psicanálise preserva o sujeito de ser inteiramente capturado pela lógica do desempenho. Assim, frente a uma cultura que transforma a felicidade em obrigação e o sucesso em dever moral, a psicanálise reafirma algo essencial. Nem tudo precisa dar certo, nem tudo pode ser resolvido, e nem tudo deve ser superado. Reconhecer isso não é desistência. É talvez uma das poucas formas de resistência subjetiva ainda possíveis.